No Rio Grande do Norte, dados da Secretaria de Saúde Estadual e que foram analisados pelo Instituto Santos Dumont apontam que meninas abaixo de 14 anos deram à luz a mais de 5 mil bebês entre os anos de 2010 e 2021. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora, porque é realmente um número assustador. Eu confesso que quando vi, fiquei em choque, né, Paulinho? Imagina, menos de 14 anos, é um número muito alto. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o obstetra especialista em medicina fetal e diretor do Instituto Santos Dumont, Dr. Reginaldo Freitas Júnior. Dr. Reginaldo, bom dia, muito obrigada desde já pela disponibilidade em falar com a gente, para a gente tentar entender melhor esse número, que é realmente assustador, né? Esse número revela muitas coisas, inclusive a falta de uma política pública, né, para evitar que isso aconteça. Não sei se levando informação, levando algum tipo de método, né, contraceptivo. O que se pode deduzir desses números? Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia, telespectadores da InterTV Cabugi. Nós é que agradecemos a oportunidade de discutir e de trazer, né, à opinião pública essas informações que realmente são muito importantes, porque, Emily, a semelhança do seu choque ao ver esses dados, né, esse é um problema que aumenta tanto mais a idade dessas meninas diminui. E realmente, você colocou muito bem, a gente está falando de um importante problema de saúde pública, e que tem, obviamente, múltiplas dimensões. Ele tem dimensões educacionais, dimensões sociais, dimensões que envolvem a vulnerabilidade social, e tem também o aspecto que não pode ser negligenciado da saúde dessas meninas, né? Da gravidez num momento, numa fase da vida da mulher, onde o corpo, digamos assim, não estaria idealmente preparado para gestar, principalmente no dado que você chama a atenção, quando isso acontece abaixo dos 14 anos. Você pode detalhar para a gente um pouco mais também sobre o perfil dessas meninas, né, que passaram por essa situação? Sim, a maioria dessas gestações, de uma forma geral, elas não são planejadas. A gente tem dados de que 66% dessas gestações são não intencionais, ou seja, quando a gente vai conversar com essas meninas, quando a gente vai atender essas meninas, a gravidez aconteceu sem querer. E esse é um retrato, isso perpassa diferentes estratos sociais, mas esse é um retrato muito mais visto nas meninas que têm um acesso limitado à educação, um acesso limitado aos serviços de saúde, entre as meninas negras e, infelizmente, entre as meninas com maior vulnerabilidade social às situações de violência sexual. Então, quando eu falo que esse problema tem múltiplas dimensões e que ele precisa ser discutido por toda a sociedade, a gente também está querendo chamar a atenção a isso, né? É uma das formas da gente também evidenciar as desigualdades de gênero do nosso país e da nossa sociedade. Ainda sobre isso, né, doutor Reginaldo, como o senhor falou, é a falta de informação, a falta de conhecimento e essa questão que é ainda mais cruel da violência sexual, que muitas vezes está dentro da própria casa, dentro do próprio ciclo ali familiar, ou de amigos, de vizinhos. Imagino que tenha esse perfil também, né, quando se fala em violência sexual. Sim. Principalmente nesse extrato específico que você destaca, Emily, abaixo dos 14 anos, né, dos 10 aos 14 anos, que a gente considera ainda mais precoce. Esse é um perfil recorrente e essas relações, na grande maioria das vezes, são sim com parceiros mais velhos e que é o perfil, digamos assim, mais exposto à violência de gênero. Doutor Reginaldo, essas adolescentes, elas têm algum tipo de consciência ou tipo de informação de uma forma geral, ou elas simplesmente engravidaram sem saber que poderiam engravidar? Essa é uma questão central. Você aborda uma questão central e a pergunta é excelente. Nós fomos adolescentes, né? Pelo menos nós três aqui nessa conversa, e a gente sabe que com adolescente, todas as posturas e abordagens que sejam impositivas, que o profissional de saúde, ou o pai, ou o profissional de educação chegue ditando normas, prescrevendo o que é certo, o que é errado, como deve fazer, o que é melhor para a vida deles, a gente sabe que essas estratégias tendem a ter uma baixa adesão.
Então, existe sim um componente de lacuna, de falta de informação sobre, por exemplo, como engravidar ou até mesmo acesso a métodos anticonceptivos, mas tem uma coisa maior que eu gostaria de destacar, que é a carência de abordagens que coloque a adolescente e ou adolescente, a gente está falando do casal, numa situação de protagonismo dessas decisões. Então, tem uma coisa para a gente refletir com nossa sociedade, que é como essas meninas e esses meninos precisam ter acesso a informações sobre o impacto da gestação nas suas vidas, né? Há dados e há informações vastas sobre isso que talvez sejam desconhecidas da nossa população de adolescentes que engravidam. Vou dar alguns exemplos que podem ajudar a nossa discussão. Uma gravidez na adolescência é o principal fator determinante da pobreza de uma mulher aos 25 anos. As meninas que engravidam na adolescência têm 3 vezes menos chance de, por exemplo, concluir um curso superior. As meninas que engravidam na adolescência, em média, recebem 24% a menos em termos de faixa salarial quando comparadas com mulheres da mesma idade que não engravidaram na adolescência. Então, veja que as repercussões para a vida desses casais e dessas meninas, sobretudo dessas meninas, né? Elas são muito importantes. E talvez devêssemos dar mais ênfase a esse tipo de desdobramento social quando a gente está discutindo os impactos na gravidez da adolescência, para que essas meninas tenham, digamos assim, opções de decidir, né? Eu digo muito, Emily, que se toda gravidez deveria, de forma ideal, ser planejada, idealizada, cuidada desde a concepção, cuidada desde antes de acontecer, na adolescência mais ainda. A gente não pode criminalizar, a gente não pode apontar o dedo, a gente não pode julgar as meninas que decidiram engravidar na adolescência, mas que essa decisão seja uma decisão baseada em informações, uma decisão baseada em perspectivas de vida, que ela é protagonista, que ela decide, que a gente respeite esse direito de decidir, desde que haja realmente segurança para essa decisão. Então, fiquei muito feliz com a sua pergunta, porque ela dá a oportunidade da gente trazer esse aspecto de como essas políticas para os adolescentes precisam colocá-los no centro das decisões, né? Eles são os protagonistas dessas ações. E banir esse assunto, às vezes tem uma certa resistência, inclusive dos pais, né, que não querem falar sobre educação sexual nas escolas, mas essa é uma forma de continuar colaborando com esses números, né? Eu sei que é difícil para um pai imaginar, às vezes, uma criança ainda, né? Ver como criança ainda, mas um adolescente e falar de sexo, mas é extremamente necessário para evitar que esses números continuem chocando a gente, né, doutor Reginaldo? Sim, com certeza. E de forma, se a gente pudesse colocar uma situação ideal, seria muito importante que quando os nossos adolescentes e as nossas adolescentes manifestassem, não é? Ou a gente percebesse o desejo pela iniciação sexual, o desejo pelo início da atividade sexual, que esse momento já fosse um momento onde a gente já discutisse a prevenção da gravidez, né? É muito importante que nós quebremos os tabus a respeito desse tema e que a gente entenda que conversa, educação, informação sobre isso é uma ferramenta muito potente para a transformação dessa realidade, né? A gente até recebeu uma pergunta aqui da nossa telespectadora Maria Helena, que ela está falando justamente sobre isso. Ela diz assim: tenho uma filha que está se tornando adolescente e eu ainda tenho muita dificuldade para falar com ela sobre esse assunto, esse tema, que é o sexo. Então, qual seria a melhor maneira de eu conversar com ela e alertar sobre os perigos, né, que pode acontecer? Eu não tenho dúvidas que a melhor maneira, Maria Helena, é tentar identificar as necessidades da sua filha, né? Essa conversa, essas informações sempre devem acontecer na medida da necessidade da adolescente, na medida da necessidade do adolescente. Às vezes a nossa angústia em conversar sobre isso e abordar esses assuntos, ela é minimizada quando a gente percebe que as dúvidas são mais simples, que nós temos segurança de responder essas dúvidas. Então, o caminho mais curto é, de verdade, de forma aberta, perguntar o que quer saber, o como quer saber, deixar claro que está disponível para isso, que o canal está aberto para isso, né? E que esses meninos e essas meninas vejam nas figuras familiares de referência a segurança e a abertura para isso, né? É um risco maior quando a busca por essas informações
acontece mediada, vamos dizer assim, por pessoas que não estão tão imbuídas do desejo de realmente ver aquele adolescente, aquela adolescente feliz, realizado, indo bem com seus projetos de vida. Doutor Reginaldo, a gente fala muito do perfil, né? O senhor já explicou para a gente o perfil dessas adolescentes e eu fiquei com uma curiosidade agora em relação ao perfil do pai dessas crianças, não das adolescentes, mas tipo do pai do bebê que está na barriga da adolescente. São pessoas normalmente mais velhas, são adolescentes também? Tem esse perfil também dos pais? Tem, o perfil é variável, Emily, o perfil é variável, mas na maioria das situações, se a gente for conversar sobre a maioria das situações, envolvem parceiros mais velhos, sim. Isso também é assustador, né? Porque a gente está falando de adolescentes com menos de 14 anos. E quando a gente fala de parceiros mais velhos, principalmente se for maior de idade, a gente está falando de um crime, né? Me corrija, por favor, doutor Reginaldo, se eu estiver errada. Não, você está correta. Você está correta. Isso é tipificado como um crime, né? Há uma discussão muito grande, jurídica, inclusive, sobre o tema, que envolve autonomia, envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, mas sim, é tipificado como um crime. E, indubitavelmente, a gente está falando abaixo dos 12 anos. Há uma discussão a respeito dos 14, mas, principalmente, meninas abaixo de 12 anos, é indiscutível que isso caracteriza uma forma de violência, mesmo que haja... eu vou colocar entre aspas essa palavra, tá certo? Mesmo que haja o consentimento dessa menina, mas nessas idades precoces, o consentimento dessa menina nessa situação, uma pessoa considerada inimputável, vamos dizer assim, isso faz com que essa ação seja tipificada como uma ação criminosa. A gente tem aqui um comentário da Elineise, ela diz assim: sobre o adolescente é necessário entender o papel da educação. A educação sexual não é a educação para a prostituição, como muitas pessoas pensam que seja. Muito importante se houvesse sim esse tema no currículo das escolas públicas com profissionais qualificados. Então, já para complementar aqui o comentário dela, qual seria então o papel da escola aí nesse caso? Excelente, Elineide. Eu acho que a Elineide está super coerente o comentário dela, e o papel da escola é esse papel de facilitador também, né? A escola tem, por exemplo, quando a gente falava das repercussões sociais e das repercussões, inclusive econômicas, por exemplo, isso pode ser abordado, não precisa ser especificamente na aula de educação sexual, a gente pode discutir isso em geografia, a gente pode discutir isso quando a gente vai discutir história, a gente pode discutir isso quando a gente está discutindo organização social e política, a gente pode abordar esses assuntos de forma transversal nos conteúdos escolares, né? Eu acho que é tão importante e a magnitude do problema é tão grande que acho que isso requer um envolvimento coletivo da sociedade em relação a essas discussões. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, trazer isso para a mídia, para a discussão, para fazer as pessoas pensarem, comentarem sobre isso, são ações como essas que vão reverberar na redução da gravidez da adolescência. Temos mais um comentário aqui da Francisca, e ela diz assim, sentei com o meu filho sobre sexo e gravidez, ele tinha 12 anos, porque a responsabilidade também é dos dois, né? É muito importante essa conversa com os meninos também. Até porque a gente fala sempre das meninas, né? Mas a responsabilidade também tem que ser compartilhada, é dos dois, sem dúvida nenhuma, né, doutor Reginaldo? A gente sabe que da sociedade machista que a gente, infelizmente, ainda vive... essa conversa muitas vezes é direcionada apenas para as meninas, como se a responsabilidade fosse só das meninas. Excelente. Francisca nos traz um presente com o comentário dela, né? Porque essa postura de a menina que se cuide, ela é perversa e ela é sim, Emily, eu concordo com você, em gênero, número e grau, ela é sim mais uma das faces do machismo na nossa sociedade. Então, é muito importante. Se o planejamento familiar, o planejamento reprodutivo, de uma forma geral, precisa incluir o casal, não há dúvidas que, em relação à adolescência, o menino precisa ser incluído, as necessidades dele precisam ser entendidas e a responsabilidade dele precisa ser apresentada na mesma medida da responsabilidade da menina. Excelente, Francisca, muito obrigado pelo seu comentário, ele é absolutamente necessário para essa discussão. Doutor Reginaldo, muito obrigada, viu, por atender a gente aqui. É um tema muito importante que a gente realmente precisa falar sobre. É um tema que tem que estar em todas as discussões, né? Na escola, nosso papel também de abrir espaço aqui para falar sobre isso, sem tabus, porque às vezes tem a resistência dentro de casa, mas que esse adolescente encontre espaço para debater, para entender
na televisão, na escola, né, na roda de amigos, porque é muito importante para evitar um número tão assustador como esse, né? Mais de 5.000 bebês, 5.500 bebês em 12 anos nasceram de adolescentes com menos de 14 anos. Muito obrigada, doutor Reginaldo. Nós é que agradecemos, Emily, essa importante oportunidade e, como você mesma colocou, acho que a gente está desempenhando um papel importante em relação à saúde pública e essas questões de múltiplas dimensões. Nós é que agradecemos mais uma vez, muito obrigado e contem sempre conosco. Obrigada mais uma vez. Até a próxima.